Então aqui as válvulas já estão interligadas, eu vou fazer uma simulação de abertura e fechamento para vocês acompanharem aqui. Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui na VCP Automação, mais uma vez divulgando os nossos trabalhos. Lembrando que a VCP Automação é uma empresa que está há mais de 26 anos no mercado, trabalhando com grandes marcas. E aí nesse projeto, o que a gente tem aqui? Elementos pneumáticos e com auxílio da eletricidade também. Então a gente fala eletropneumática, porque a gente tem aqui toda a parte de tubulações para poder levar o ar comprimido, né? Esse ar comprimido ele é produzido por um compressor, então uma tecnologia já muito conhecida, muito utilizada pela indústria. É uma energia relativamente limpa, né? Por causa de trabalhar com ar comprimido, não tem outros fluidos aqui envolvidos, né? Só que ele precisa passar por uma série de elementos antes de vir aqui para a nossa aplicação. Então o ar entra aqui, o primeiro elemento que ele tem que passar é por um filtro e uma reguladora, porque é o seguinte, o ar pode vir com impurezas e você não vai querer que essas impurezas que vêm pelo ar comprimido, pela rede de ar comprimido, chegue até o bloco de válvulas. Mas tem redes mais antigas que ainda tem o problema de contaminação. Então, a empresa Festo, que a gente trabalha em parceria, ela fornece todas as soluções aqui, desde a entrada do ar até a chegada lá na realização do trabalho, tá? Depois que o ar chega aqui, ele vai ser filtrado. Aqui a gente tem um sistema interessante que dentro da rede de ar comprimido, com o tempo, pode juntar, tem umidade, né? Nós estamos numa época do ano aí que tem chovido bastante, então junta muita umidade e essa rede de ar, se não tiver um secador, essa umidade chega até os componentes. Então, a gente tem aqui nesse elemento um separador de condensado aqui que auxilia um pouquinho. E esse elemento aqui ele é interessante porque ele é automático. Se você não tem esse sistema aqui, aqui no caso é por boia, tem que ficar lá um operador, alguém tendo que fazer a drenagem desse condensado que vai juntando com o decorrer do tempo. Então a gente já colocou, a gente fez no projeto já, pensou nisso, para que não tenha um operador para ficar drenando o condensado, aquela umidade que vai juntando no decorrer aí da produção de ar, ele já faz o dreno automático. Depois a gente tem a regulagem. A regulagem ela é importante aqui. Se a gente observar aqui, né, a gente tem um ajuste aqui da pressão. Essa pressão é importante porque tem equipamento que trabalha com um determinado valor, tem equipamento que trabalha com outro valor, então a gente precisa fazer a regulagem correta aqui da pressão, tá? E aqui, aproveitando também, esses elementos da linha da Festo, eles têm sistemas de trava aqui, ó, que você pode vir aqui e colocar um cadeado aqui, por exemplo, se você, depois que regulou a pressão, você não quer que ninguém tenha acesso a isso, então a gente pode pôr um cadeado, pôr uma trava aqui. Então, isso é importante. Tem locais que às vezes pessoas não autorizadas mexem aqui na pressão e pode comprometer o funcionamento da máquina. Então a gente não quer que isso ocorra, tá? Depois que passou aqui então pela regulagem, filtros, né? A gente tem um pós-filtro aqui para retirar ainda mais as partículas do ar, né? O cliente exigiu isso, que a gente colocasse um filtro que retirasse ainda mais as impurezas antes de chegar aqui. Depois que o ar é filtrado, regulado, ele vai chegar no bloco. O que é esse bloco? O bloco são essas válvulas aqui. Cada item desse aqui, ó, é uma válvula. Isso aqui é uma válvula solenoide. É uma válvula que é acionada por eletricidade. Nesse caso aqui, 24 volts, tá? E aí o que vai acontecer? Vai vir um sinal lá do CLP, da máquina de controle. Esse sinal vem através de rede, né? E aí ele vai ativar. Então esse bloco é um bloco responsável por fazer todo o controle de avanço e de recuo dos atuadores lá, para abrir e fechar as válvulas. No total desse projeto, são 16 válvulas que vão abrir e fechar para poder fazer a filtragem. Então por isso essa quantidade de válvulas que a gente tem aqui, tá? E quem que vai fazer todas as ligações? A gente tem aqui inicialmente nessa parte do bloco, a gente vai ter aqui todos os sinais. Então, se ele avançou, se ele recuou,
se o atuador fez os movimentos, vão vir todos os sinais aqui, né? Através desses cabinhos, a gente vai conectar lá a hora que estiver instalado no cliente e ele vai conseguir monitorar se abriu ou se fechou as válvulas, né? Então isso é importante, é um feedback de posição que a gente fala, né? Então é muito importante isso. E aqui uma coisa muito importante dos blocos, os clientes que pedem que a gente monte bloco, sai ganhando, ele sai lá na frente. Por quê? Se eu não tivesse o bloco, eu ia ter que passar fio para cada válvula dessa e iam ter 2 fios aqui, ó. Eu teria que pegar esses fios, passar todos esses fios aqui por dentro das canaletas, sair lá do painel e ir até o CLP. Lá está dando 50 metros de distância entre o painel que a gente vai montar e o CLP. O CLP é o controlador que faz tudo isso funcionar. A gente ia ter uma quantidade enorme de fios só das solenoides, mais os outros fios aqui, que são as posições, né, para indicar se abriu ou fechou a válvula. Então imagina isso, a quantidade de cabos que a gente não teria. E aí qual que é a grande sacada de ter um bloco? Você compacta tudo isso, você faz a alimentação elétrica, aqui no caso 24 volts, ó, tem uma fontezinha nossa aqui, ó, para fazer a alimentação. Então a gente faz a alimentação através desse cabo aqui, ó, 24 volts. E aí o que a gente vai precisar? A gente só precisa conectar o cabo nesse conector aqui, é um cabo que a gente vai trabalhar com o protocolo Modbus, que é um protocolo que o cliente pediu para a gente instalar. E aqui são 4 fios, somente 4 fios que irão até o painel do CLP. Então, se você não conhecia esse tipo de tecnologia, esse cliente pediu que a gente fizesse toda essa uso dessa inovação para que facilite tanto na parte de instalação quanto na parte de ligação dele lá, tá? Então, um pouquinho da parte elétrica aqui. Depois que é feito toda a parte de ligação elétrica, tem a parte de ligação pneumática. Então, esses elementos aqui são os atuadores, porque talvez você esteja se perguntando como que vai abrir e vai fechar as válvulas lá, como que a gente faz isso? Então, a gente precisa dos atuadores. E aí, a Festo tem as diversas soluções para os diversos tamanhos de válvulas, para que ele consiga realizar esse trabalho. Então, aqui a gente tem válvulas maiores lá para o cliente, então esse atuador é um atuador maior, né? Ele vai trabalhar lá com válvulas de diâmetro de 300 milímetros. Já esse aqui é um atuador um pouco menor, ele vai trabalhar com válvulas de 200 milímetros. Com isso, ele fica mais adequado para cada aplicação. Então tem as mangueiras aqui fazendo a ligação, lá no cliente isso vai estar instalado, né? Lá no local a gente vai levar essas mangueiras até cada ponto de válvula que vão ser, nos 16 pontos de válvulas que vão ser instalados. E aqui em cima são os posicionadores. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Então aqui as válvulas já estão interligadas. Eu vou fazer uma simulação de abertura e fechamento para vocês acompanharem aqui, né? Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou acionar uma válvula. Aqui eu vou fazer um acionamento manual. Percebam aqui que é feito a abertura e fechamento. A condição aberta, quando eu ativo, ele vai indicar e mandar um sinal lá para o painel de comando do cliente, indicando que abriu ou que fechou. Certo? Então, isso é uma garantia a mais que o cliente, quando é feito de forma manual, não tem como saber se está aberto ou se está fechado. Aqui, já para o atuador um pouco menor, o mesmo procedimento, eu vou ativar manualmente. Quando eu faço a ativação, então aqui a gente consegue observar quando abriu e quando fechou. E aqui é um indicador óptico, né, para poder você verificar lá no local também se abriu ou se fechou, tá? Então, basicamente, o funcionamento desse equipamento é isso, tá? Vai ser integrado lá e após a integração é feita toda uma programação para que isso funcione de maneira que o cliente necessita, tá? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar a instalação dessas válvulas lá no cliente. Aí vocês vão entender o antes e o depois como vai ficar
e depois no final todo o sistema funcionando, que é, né, a cereja do bolo lá, o projeto funcionando para poder melhorar a performance lá de funcionamento do cliente. E é isso, acompanha a gente aí nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, não esquece lá de se inscrever também no nosso canal, acionar o sininho de notificações e acompanha a VCP aí, que a gente vai trazer muita coisa interessante ainda desse projeto de automação. Obrigado aí, valeu!